No programa de hoje vamos falar sobre a nuvem, mas não uma nuvem qualquer. Essa nuvem é virtual e está sendo cada vez mais utilizada por empresas e pessoas para realizar inúmeras tarefas no ambiente digital. Para explicar como funciona essa tecnologia, temos a presença aqui no estúdio do empresário e consultor Alexandre Ribemboim. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. Nesta série, procuramos informar e refletir sobre as mudanças que estão acontecendo na sociedade por conta da disseminação cada vez mais rápida das novas tecnologias. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado. Vamos começar tentando entender o que é computação em nuvem. Explica pra gente. Bom, a gente tem que andar um pouquinho para trás para chegar nesse momento em que a gente começa a falar sobre esse tema e usar esse termo, né? A computação, ela, quando surgiu há 40 anos atrás, né, os computadores que a gente conhece como eles são hoje, basicamente o que a gente via eram computadores que processavam o software, enfim, o processamento em si das instruções do computador centralizado e uma série de terminais, ditos terminais burros, porque eles não tinham processamento na ponta, que ficavam enviando as instruções e recebendo os resultados dessas instruções. Então a computação começou nessa forma centralizada e depois de um tempo ela passou a ser descentralizada. Quando a gente começa a colocar computadores em casa, os nossos famosos PCs, e espalhar computadores pelo mundo todo, tanto pessoais quanto profissionais, o que a gente fez foi trazer essa capacidade de processamento, esse cérebro que antes estava centralizado, para dentro de máquinas que estavam na sua mesa, no seu desktop, como a gente chama, em cima da sua mesa. Bom, o que acontece com a internet é que a gente, através do uso da tecnologia de transmissão de dados, que hoje nós temos instalado em qualquer linha telefônica, das mais simples até banda larga, como a gente tem em vários lugares, quando você tem essa capacidade de transmissão instalada, você pode retirar desse cérebro localizado em cima da sua mesa, do seu desktop, e devolver para algum outro lugar, para um processamento mais centralizado. É isso que a gente chama de nuvem. Nuvem, na realidade, é um lugar metafórico que reúne servidores, centenas, milhares de servidores. A gente tem aí umas imagens, uma imagem. Essa é uma imagem interessante, isso é um data center onde deve rodar muita informação hoje da nuvem, né? Então, a nuvem é isso, a nuvem verdade. é basicamente uma metáfora disso aí. Quer dizer, existem fazendas disso, fazendas de servidores. De servidores, tal, que consomem muita energia, inclusive, então, são uma questão importante. Então, é basicamente um local onde você armazena muita informação, tem muito conteúdo armazenado, banco de dados e processamento de altíssima velocidade, altíssima capacidade. E o que nós fazemos é utilizar de casa ou do seu dispositivo móvel ou de qualquer outro lugar, através do uso das redes de dados, utilizar esse processamento à distância. É isso que a gente chama de computação em nuvem. E quando começou esse conceito de computação em nuvem? Quando isso começou a ficar mais... Veja, eu acho que o termo tem alguns poucos anos, eu não sei precisar exatamente quantos, mas o uso da computação em nuvem ela é tão antiga quanto a internet, vamos dizer assim. Tem a ver muito com a internet, né? Talvez até anteriormente, quando você já tinha redes anteriores como BitNet, você já tivesse um pouquinho, mas eu acho que a computação em nuvem, como a gente conhece hoje, ela vem junto com a internet. Uhum. Se a gente for pensar no webmail, o webmail nada mais é do que computação em nuvem, porque no fundo você está permitindo que todo o seu processamento de e-mails, né, de armazenamento de e-mails está na nuvem, está em algum outro lugar que não localmente no seu aparelho, computador. Exatamente, você pode acessar de qualquer lugar e tal. Então, pegando essa deixa, quais são as vantagens da computação em nuvem? Então, são muitas e muitas vantagens, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista empresarial, né? Então, a gente, assim, juntando tudo em alguns itens importantes, acho que o principal deles é a elasticidade. Quer dizer, a computação em nuvem permite que você use uma infraestrutura altamente, com uma capacidade muito, muito grande, mas se você não precisar de toda ela, não é problema. Quer dizer, você pode usar pouco dessa capacidade de processamento e armazenamento, e à medida em que você vai
crescendo a sua necessidade de uso, ela te acompanha. Isso é diferente dos computadores locais. Quando a gente estava com os computadores, voltando ao caso dos computadores locais, né, dos desktops, é importante fazer esse paralelo, porque lá você precisava fazer um upgrade, né, da máquina, você tinha que fazer um investimento, comprar um novo hard disk, comprar uma CPU ainda mais rápida, um processador ainda mais rápido. Agora não, quer dizer, com a computação em nuvem, ela tem essa questão dela, ela cresce junto contigo e também diminui junto contigo. Então, se você for pensar num uso sazonal, por exemplo, determinadas épocas do ano a gente usa muito, determinadas épocas a gente usa pouco, a computação em nuvem vai te acompanhar nesse uso. Bom, aí do ponto de vista financeiro, vamos dizer, tem a ver com isso, né? Você também só paga o quanto você usa, né? Isso é interessante também para as empresas e para nós também, pessoas que usamos, profissionais ou pessoas físicas que usamos, a gente também só vai pagar pelaquela infraestrutura que a gente efetivamente está usando no momento em que a gente estiver usando ela. Então isso é também interessante. Do ponto de vista para as empresas, por exemplo, a computação em nuvem tem uma vantagem de que você instala muito rapidamente. Quer dizer, se você hoje decide que precisa usar um determinado serviço que está em nuvem, você pode instalá-lo muito rápido, quer dizer, pode levar meia hora, assim, é rápido nesse nível. Assim, em meia hora eu não tinha um determinado serviço ofertado para os meus funcionários, meus colaboradores, 30 minutos depois eu já tenho. Quer dizer, então essa vantagem de implantação muito rápida, por quê? Porque, no fundo, o sistema, a inteligência, o software, ele está na nuvem. Quer dizer, o que eu estou fazendo é simplesmente ligando, conectando meu browser, meu navegador com esse ambiente que já está pronto para mim, crio uma conta, como a gente costuma dizer, estabeleço lá qual é o tipo de pacote que eu quero adquirir e eu começo a usar imediatamente. E quais as desvantagens? Posso continuar em vantagem? Vamos Tem lá. mais vantagens, daqui a pouco a gente entra para as desvantagens. Temos aqui algumas outras vantagens. Por exemplo, a questão, é muito importante isso, né? Quer dizer, um dos grandes custos que as empresas têm é na manutenção de equipamentos, de software. Então, ele tem não só uma equipe especializada em manter aquilo funcionando, como tem equipamentos muito caros que tomam conta, que monitoram os computadores e tal. Estamos falando de empresas grandes, médias e até pequenas. Quer dizer, existe um gasto, um custo alto vamos dizer, na manutenção dos sistemas, equipamentos e softwares que as empresas adquirem. Uhum. Com a computação em nuvem, você tem essa vantagem de como você terceirizou essa infraestrutura para a nuvem, você reduz o teu custo de manutenção também. Então não é só na velocidade, não é só no custo por uso, mas também é no custo de manutenção. Você reduz essa dor de cabeça, não só de custo financeiro, mas também de equipe, de profissionais que tem que ficar ali dando manutenção nos equipamentos, né? Então, eu acredito que essa seja assim, um grande resumo das vantagens. Né? Como desvantagem, e tem a ver com essa questão da manutenção, e tem a ver com essa questão do acesso também, quando você efetivamente terceiriza para os sistemas que estão na nuvem o seu processamento, os seus dados, né? Vamos imaginar que a gente está falando de dados críticos, né? Então, assim, os dados estão lá em algum lugar e a gente efetivamente não sabe aonde eles estão. Quer dizer, eu vi que tem servidores, tem prédios de servidores que são mais bem guardados do que bancos. Exatamente. Então, aqui entra a questão de segurança. Quer dizer, a primeira pergunta que você vai fazer é, mas se os dados estão na nuvem e eles foram feitos, quer dizer, o ambiente de sistemas em nuvem é feito para te facilitar o acesso à distância, então a gente pode dizer o seguinte, olha, se eu posso acessar facilmente, alguém que eu não quero que acesse facilmente também pode. Quer dizer, então, tem uma questão de segurança importante, que a pessoa, quando efetivamente começa a usar a computação em nuvem como uma forma de terceirizar a sua infraestrutura, afinal, quem está tendo acesso aos meus dados? Uhum. Então, a primeira pergunta relacionada à segurança é essa. A segunda é, e os dados estão efetivamente bem guardados, no sentido de que não pode corromper, eu não posso perder. O backup está sendo feito, né? Quer dizer, há uma cópia de segurança para os meus dados. Então, essa é uma outra questão relacionada à segurança. Uma terceira questão relacionada à segurança muito importante. Quer dizer, segurança, então, parece ser a principal desvantagem.
sobre um ponto de vista amplo, né? A gente usa a palavra segurança, mas está falando sobre um ponto de vista amplo, né? Sobre a questão do acesso aos dados e da tranquilidade dessa empresa que está utilizando o serviço em nuvem para terceirizar a sua infraestrutura, seu processamento. A outra coisa eu tenho que confiar o meu processamento e os meus dados a um fornecedor. Tem ali do lado de lá uma empresa que presta o serviço, né? Então, se eu sou, por exemplo, um software de gestão financeira que está na nuvem, onde eu coloco as informações dos meus contas a pagar, minhas contas a receber, eu utilizo o serviço em nuvem. Do lado de lá tem uma empresa que presta esse tipo de serviço. E se essa empresa, por um acaso, quebra, por exemplo? Se ela gerencia mal as suas próprias contas, né? É uma dor de Como cabeça. É que fica? É uma dor de cabeça, porque você terceirizou, você colocou em nuvem todos os seus dados, está utilizando remotamente, né? Usando a internet como meio, e eventualmente a empresa acabou. Não é? E interrompendo para perguntar sobre que tipo de preparação técnica uma empresa precisa ter para poder utilizar essa tecnologia? Muito pouco, Beto, muito pouco. Essa aqui é a grande vantagem, quer dizer, basta ter um acesso à internet que todas as empresas hoje têm. Internet é crítico, né? Internet é crítico. Então, nas desvantagens, você falou de segurança, mas o problema do acesso... Do acesso, né? Você tem que estar online. Tem que ter redundância da redundância, né? Dependendo da quantidade de informações críticas e transações críticas que você faz, você tem que ter redundância de acesso também. Isso. De acesso eu também, falei, verdade. Redundância de acesso. Verdade. Backup você já falou, mas redundância de acesso. Redundância de acesso, quer dizer, o acesso é fundamental, é que nem a luz, quer dizer, desligou a luz, se não tiver Tá certo, não tiver ali não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar. Então, eu acho que a coisa vai no sentido de você verificar o quão crítico aquilo é para o seu negócio. Se você vai deixar de investir na compra de equipamentos pesados, na compra de software pesado e de gente para dar manutenção para esse parque de infraestrutura próprio, não significa que você não vai ter que investir em alguma coisa. Então, dependendo da quantidade de dados críticos que você está transacionando, você vai precisar ter redundância de acesso, sim. De que maneira você acha que o Brasil pode se beneficiar dessa tecnologia? Olha, eu acho que não há um benefício exclusivo para o Brasil. Por ter pequenas e médias empresas. Pois é, mas eu ia chegar nesse lado aí. Tem uma questão que, como a gente está falando do uso de sistemas, de infraestrutura e de capacidade de processamento e de armazenamento de dados de altíssima qualidade, performance, por um preço bem mais razoável do que antigamente falávamos quando a gente estava falando de investimento em equipamento e compra de software, etc. Então toda pequena e média empresa no mundo inteiro se beneficia, porque a pequena e média empresa, uma startup, por exemplo, ela pode imediatamente utilizar uma infraestrutura que antigamente era vedada a ela por falta de capacidade de investimento. Quer dizer, isso é espetacular. Então, eu acho que sim, há benefício, e daí excelente o convite que vocês me fazem para falar sobre computação em nuvem, se programas como o seu fazem com que as empresas se conscientizem de que existe na internet hoje sistemas que podem torná-la muito mais eficientes, que elas podem efetivamente trabalhar muito melhor, serem muito mais organizadas em relação às suas informações e com isso competirem melhor aqui no Brasil e no mundo, utilizando esse tipo de infraestrutura e de solução por um preço razoável. Eu conversei com Alexandre Ribbenboim, queria muito agradecer a sua presença e a companhia de vocês que estão em casa. Eu aguardo vocês na próxima edição do programa Entrevista. Até lá!